Olá, eu sou o J. Roleme e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dobradinha Cast. O Dobradinha Cast é o podcast de um homem só, abraço do meu site Dobradinha Comics, que você pode conferir no URL www.dobradinhacomics.com. Nesse episódio eu vou comentar sobre a maior revista de RPG que já surgiu. Isso mesmo, meu amigo, eu vou falar sobre a Dragão Brasil. Então se segura aí, que eu já volto para falar dessa revista que marcou toda uma geração de RPGistas. No programa passado eu comentei sobre gibis que me fizeram voltar a ler quadrinhos e entre eles eu mencionei Holy Avenger, uma história em quadrinhos em estilo mangá feita totalmente no Brasil, roteirizada pelo Marcelo Cassaro e ilustrada pela Erika Wano. Isso me deu uma boa ideia de comentar sobre a revista Dragão Brasil, que eu dei uma explicação bem basicona só pra você saber mais ou menos o que eu tava falando e não ficar mais perdido do que Jesus em Dia dos Pais. Então, a Dragão Brasil foi uma revista de RPG importantíssima na década de 90, que não só foi responsável por popularizar o hobby, como também alimentar o cenário de quadrinhos nacional, cheia de material próprio e adaptações feitas em terras tupiniquins. Ela foi lançada em 1994 pela editora que troca mais de nome que o Requiem como super-herói, mas na época ela se chamava Editora Trama. Mais tarde ela passaria a se chamar Talismã e depois Melody, coroando assim uma sequência de nomes terríveis para uma editora. Mas para começar a falar da Dragão, a gente, no caso eu mesmo, já que você tá mais preocupado em ouvir o que eu tenho a dizer do que a colaborar nessa conversa, a gente tem que comentar a história do Marcelo Cassaro. Claro que eu falei que ele é o roteirista da revista Holy Avenger, mas ele foi muito mais que isso e antes disso até. Ele foi idealizador e editor-chefe da revista por muito tempo e para contar a história de como essa relíquia surgiu, eu tenho que te contar a história de como o criador dela surgiu. Cassaro já trabalhou no início dos anos 90 como roteirista das revistas dos Trapalhões. Mais tarde ele teve a oportunidade de desenhar e escrever algumas histórias do gibi do Pequeno Ninja, e nelas ele introduziu o que seria sua marca registrada, o personagem Capitão Ninja. Segundo Marcelo, o Capitão Ninja era um conceito que ele criou baseado única e exclusivamente no que ele encontrou a esmo no armário. Anos mais tarde, mas na editora Scala, Marcelo Cassaro entrou para a revista Pro Games, uma revista que, como o próprio nome já diz, falava de quê? Videogames, é óbvio. Era uma daquelas que existiam aos montes na época, só que a Pro Games tinha uma coisa diferente e especial. Talvez não tanto para fazer a revista um fenômeno sem igual, mas o suficiente para abrir algumas portas. Essa coisa diferente era o próprio Cassaro, que após ter criado o Capitão Ninja na revista do Pequeno Ninja, levou o personagem para a Pro Games, de forma que ele se tornasse uma figura editorial da revista, comentando assuntos e ainda até com tiras no final da publicação. A resposta a isso foi bem positiva, e o Capitão Ninja teve cada vez mais destaque ao ponto da editora Scala criar uma revista em quadrinhos para o personagem, chamada As Aventuras do Capitão Ninja. A originalidade bateu longe aqui, né? Além disso, novos gibis sobre videogames foram criados e o nome do Marcelo estava cada vez mais forte entre os leitores e na própria editora, mas isso não deixava ele imune aos nãos. Quando o editor apresentou um projeto de uma revista de RPG, a editora não aceitou não. Só que um desmembramento estava acontecendo dentro da Scala e um dos sócios estava saindo para fundar sua própria editora, a Trama, e seria óbvio que ele ia precisar de uma série de projetos para fazer a novata editora ser bem sucedida. E como o Cassaro estava na crista da onda com seu trabalho para Pro Games, que já tinha mudado de nome para Gamers, bem, você não precisa ser um gênio para imaginar o que aconteceu aqui, né? Isso mesmo, Marcelo Cassaro fundaria na novata editora a revista Dragão Brasil. Mas é claro que as coisas começaram bem diferentes. Para início de conversa, a Dragão Brasil, que foi lançada em 1994, não tinha esse nome. Ela se chamava Dragon, só que 2 números depois ela mudou de nome. Acho que essa é uma sina do Cassaro se envolver em coisas que mudam de nome constantemente. Tu já reparou? A editora Trama teria mais 2 nomes ao longo da vida, a própria revista Pro Games se tornou Gamers e até a revista que ele tinha acabado de fundar mudaria de nome 2 números depois. A mudança de nome se deu pelo fato de a editora Abril ter adquirido os direitos de publicação de uma revista americana que também se chamava Dragon e era focada em, adivinha, RPG. Então, para evitar uma disputa jurídica pelo nome, ou um processinho pelo plágio mesmo, a Dragon da editora Trama resolveu mudar para algo igualmente pouco original, Dragão Brasil. Aqui começa uma parte engraçada sobre as 2 revistas. Apesar de ter mudado de nome, a Dragão Brasil ainda sofria umas ameaçazinhas de recalque da Dragon por causa do nome.
As duas tinham nomes muito parecidos no mesmo nicho de publicação. A editora Trama chegou a cogitar em trocar novamente o nome, talvez transformando a revista spin-off Só Aventuras na revista principal. Só que ela nem precisou, porque a Dragon durou muito pouco. Rapidinho ela foi cancelada e o nome Dragão Brasil não precisou ser mudado mais. O editor da concorrente, feita pela editora Abril, o Rogério Saladino, ainda foi contratado pela Trama para trabalhar na revista deles. Outro ponto curioso é que na edição comemorativa de número 100 da Dragão Brasil, Cassaro revelou que a revista quase teve um risco de acabar por pouca venda. Mas quem salvou do cancelamento foi justamente a editora Abril, porque como a Dragon já tinha sido cancelada, mas eles conseguiram um contrato de publicação de jogos de RPG, eles tinham que anunciar isso em algum lugar. Então eles pagaram uma bela grana para ter anúncios de página inteira na Dragão Brasil e divulgar seus produtos. E isso livrou a revista da editora Trama de ter uma morte prematura. Pois bem, a Dragão Brasil atirava para tudo quanto era lado. Era uma revista que misturava notícias, matérias, gibis, card games, board games e material editorial da própria publicação. Tinha de tudo: contos, aventuras prontas, notícias sobre RPGs gringos, um punhado de histórias em quadrinhos curtas, cotações de cartas de Magic, qualquer coisa que fosse remotamente ligada a RPG. Eu não estou dizendo isso como uma crítica, muito pelo contrário. Isso fazia com que diversas pessoas comprassem a revista por motivos diferentes. E até entendesse mais do hobby um do outro. Você tem que se ligar que isso era tipo metade dos anos 90 e a principal maneira de se informar das coisas era através de revistas. Então a revista que você comprava era a fonte fundamental de divulgação de um hobby. A publicação se tornou tão importante e popular que revistas spin-off dela foram surgindo, como aquela Só Aventuras que eu mencionei. Uma versão especial da revista surgiu para publicar coisas mais específicas. E a primeira edição especial do Dragão Brasil trouxe nada mais nada menos que o sistema D&T. Que foi? A sigla não parece reconhecível? Quê? Tu tá achando que eu falei errado essa porcaria? E eu queria dizer D&D? Eu não tô nesse nível de maluquice ainda, meu amigo. O D&T que eu tô citando é o Defensores de Tóquio. A primeira edição mesmo. Aquele que fez um sucesso absurdo, apesar de quase ninguém comentar sobre isso. O RPG surgiu em 1995 como uma espécie de gozação ao gênero de desenhos japoneses e aqueles seriados de heróis fantasiados. É um sistema bem simples, baseado apenas em dados de 6 lados, com regras simplificadas que dava para qualquer um jogar. Deixa eu comentar algo aqui interessante, e eu não quero que você entenda como um recalque da minha parte. É apenas uma análise de mercado da época que eu tô fazendo, tá? Alguns poucos meses depois da publicação do primeiro Defensores de Tóquio, uns 4 meses eu acho, a revista regulada Dragão Brasil fez um pequeno texto comentando sobre as vendas de D&T, dizendo que elas tinham superado as 10 mil unidades, o que por si só já era superior a RPGs como Tagmar, o Desafio dos Bandeirantes, Demos Corporations, juntas até então. Realmente é grande coisa em 4 meses um RPG recém-lançado vender tanto, mas um grande mérito dos RPGs e suplementos que eram produzidos pela Dragão Brasil se dá ao fato deles serem distribuídos em banca de jornal. Só pra você ter noção, no período pré-anos 90, a geração que jogava RPG era conhecida como geração Xerox, porque os livros dos jogos eram raríssimos, caríssimos e pouquíssimas pessoas tinham acesso. As tiragens eram baixas e a distribuição era péssima, isso sem contar que poucos eram traduzidos para português. Com isso, tu consegue entender que comprar RPG no Brasil sempre foi algo difícil. Isso até hoje, diga-se de passagem. Tu nunca encontrou RPG com facilidade por aí, apesar de hoje, em grandes livrarias, tu ainda achar jogos sendo vendidos. Isso eu tô falando com a mente de uma pessoa que mora na cidade do Rio de Janeiro. Agora tu imagina um cara de uma cidade menos metropolitana que não tinha livrarias especializadas em RPG. O que a Dragão Brasil fez com a criação da revista foi não apenas falar com um público que já jogava, mas criar todo um novo público. Gente que nem conhecia o que era o jogo foi capaz de entender mais ou menos o que era pelas matérias. Agora imagina o cara, e esse cara pode ser você mesmo que está me ouvindo nesse instante, que na cidade não tinha nenhum lugar para comprar os 3 livros básicos de AD&D ou um livro de Vampiro à Máscara. Como esse cara jogaria RPG? Pois é, ele simplesmente não jogaria. Então, quando a Dragão Brasil resolveu criar seu próprio sistema de RPG, ela finalmente deu a possibilidade dessas pessoas entrarem na brincadeira. Por que eu estou dizendo tudo isso? É o seguinte, o D&T ia na contramão de tudo que existia na época, e o suposto sucesso que ele teve com a venda quase instantânea de 10 mil exemplares não significava exatamente que o pessoal se apaixonou pelo sistema. Muito provavelmente isso se deu porque o sistema era barato, o primeiro livro, entre aspas, e eu boto essas aspas porque ele só tinha 30 páginas, custava apenas R$ 2,50 e era distribuído em bancas de jornal. Milhares de pessoas que não tinham condições de comprar ou sequer tinham como achar os outros sistemas de RPG viram no D&T
a única opção de jogar RPG. D&T não vendeu bem porque todo mundo amou a ideia de gozar da cara de japoneses, apesar de alguns vídeos eróticos acharem o contrário. D&T vendeu bem porque era o único RPG disponível para a maioria das pessoas. Simples assim. Apesar disso tudo, eu de maneira alguma quero desmerecer o que foi feito ali. Foi uma jogada de negócios acertadíssima que logo depois desencadeou no ano seguinte em uma versão aprimorada chamada Advanced Defensores de Tóquio, como zoação ao popular sistema de fantasia medieval da época, o Advanced Dungeons and Dragons, melhorando algumas coisas que foram simplesmente largadas assim no ar na primeira edição. Mas eu vou te contar que o acerto mesmo veio quando o sistema foi reformulado mais uma vez e a editora começou a vender revistas que adaptavam as regras do sistema especificamente para franquias de videogame. Daí começou a surgir RPG de Darkstalkers, Street Fighters, Mortal Kombat, Mega Man e Final Fight. E isso sim foi o golpe de mestre. Quem é que não queria interpretar o Mega Man, o Ryu, o Scorpion ou uma mulher gato quase que totalmente nua? Essas revistas consolidaram o sistema que viria a se tornar o sucesso coroado edições depois, numa publicação especial que marcou toda uma geração de RPGistas noventistas. Só que isso eu vou falar mais pra frente, porque antes eu tenho que te dizer o que mais a Dragão trouxe de especial. As páginas da Dragão Brasil também foram responsáveis por criar um outro sistema de RPG brasileiro. Ele começou como um sistema específico para um jogo, mas depois se tornou algo genérico, que podia ser usado para qualquer cenário. É isso mesmo que você está pensando. A Dragão foi responsável por dar à luz ao sistema de RPG Daimon. Em 1995, a revista deu à luz, com a autoria do Marcelo Del Débio, o cenário de horror na Idade das Trevas conhecido como Arcanum. Isso abriu a porteira para a criação do sistema Daimon e para a própria criação da editora, também chamada Daimon, no futuro. Arcanum tinha como proposta de fazer uma fantasia medieval diferente, mais ligada ao terror, aos contos da Idade das Trevas, ou seja, era um mundo onde a peste matava, a Inquisição instaurava medo em qualquer um que fosse suspeito de usar mágica, monstros eram reais e incrivelmente poderosos, e se os aventureiros tentassem combatê-los, certamente morreriam. Esse mundo de desafios elevados era onde o jogo inseria os jogadores. A parceria entre Marcelo Del Débio e a Dragão deu certo, e novos jogos aos moldes de Arcanum surgiram nas páginas da publicação. Um ano depois do lançamento do terror da Idade das Trevas, chegou a vez da maior revista de RPG do país lançar mais uma obra. Era a vez de Trevas surgir, trazendo ideias boas do jogo anterior com contexto mais amplo, mas ainda tendo a censura de um jogo para maiores de 18 anos. Em Trevas, o jogador é colocado em um cenário de sociedades secretas que manipulam informações, poder e disputam o controle do mundo. Magia existe, monstros também, anjos e demônios disputam almas, sacrifícios são feitos a deuses antigos. É uma bela mistura de ideias de terror psicológico e doentio, onde rituais são feitos, coisas estranhas acontecem e personagens são provados e desafiados o tempo todo a descobrir o que está acontecendo. Trevas foi um sucesso. Ele não só teve uma tiragem arrebatadora, como também estimulou o autor a investir mais em RPG. O sistema Daimon vingou definitivamente dentro da revista. Logo depois a editora surgiu, o que possibilitou uma nova edição de Trevas e Arcanum, além de outros livros com edições luxuosas de capa dura, mais páginas e até romances, sendo que um desses romances é o meu favorito. Ele é baseado em Trevas e se chama A Trilogia das Lanças de Cristo. Um dia eu comento sobre esses 3 livros pra você. Só que se eu conseguir te convencer que essa parada é boa, aí ferrou. Porque só o primeiro livro da série ainda tá em catálogo. E eu não vou te emprestar o meu. Tudo que vinha da Dragão Brasil vingava e vingava bem, talvez até melhor que os Vingadores. Estar ali era sinônimo de sucesso garantido. Não era dúvida disso. Apesar de ninguém imaginar que o que tivesse escrito ali era sagrado e gravado em pedra divina, todo mundo que jogava lia a publicação. Era criadora de tendência, de sucessos e era a principal fonte de notícias. E foi por causa de tamanha influência que ela resolveu dar um passo além. Um passo que marcou seus criadores para o resto das vidas. E que ainda é vivo até hoje. Mas deixa eu te dizer melhor como isso aconteceu. A Dragão já vinha numa série de publicar aventuras prontas e contos aleatórios para os leitores da revista. Só para você ter noção, na edição 19, a revista tinha publicado uma aventura em uma cidade chamada Triunfos, enquanto na edição 44 veio a aventura Holy Avenger, que posteriormente daria origem à história em quadrinhos de mesmo nome, que eu mencionei no episódio passado, sobre os gibis que me fizeram voltar a ler HQs. Isso sem contar os diversos personagens que ela deu origem, como Mestre Arsenal.
Quando chegou o momento da revista comemorar sua edição 50, em maio de 1999, os editores Trevisan e Saladino se reuniram na casa do Cassaro para pensar o que eles poderiam trazer de especial para a edição. Em um cenário típico de pessoas criativas trabalhando para chegar numa ideia genial, você certamente imaginaria a galera se reunindo com cerveja, uísque e uma maconhazinha da braba para dar aquela viajada na mente, né? Só que os caretas aqui se reuniam à base de Coca-Cola e pão de torresmo. Eu nem sabia que isso existia. Mas o resultado disso não podia ter sido melhor. Por que não juntar todo o material original que já fizemos até hoje para a revista em um mundo novo e próprio? Imagino que essa foi a pergunta que deu start na criação de Tormenta. A edição veio como uma revista extra na Dragão 50, contendo 80 páginas com arte de capa do Edu Francisco e cores do Rod Reis. Se tu é leitor de quadrinhos, você reconheceu os nomes, ou pelo menos o do Rod Reis, porque ele é uma figura conhecida dos gibis de super-heróis americanos. O cenário foi feito para os sistemas GURPS, AD&D e 3DT, mas depois uma versão só para 3DT foi feita para evitar problemas autorais. Duas coisas curiosas aqui. Primeiro, sobre os direitos autorais. Tecnicamente, a Dragão Brasil era meio clandestina na criação de matérias para os outros sistemas. O que acontece é o seguinte: até então, nenhum sistema tinha licença aberta como o sistema de RPG D20 System teria. Então, só os próprios autores dos jogos podiam fazer material para os mesmos. Ou então, autorizar alguém a fazer isso. A Dragão simplesmente fazia, sem pedir permissão ou autorização para ninguém. Se você pensar bem, até seria trabalhoso ter uma publicação mensal e ter que pedir autorização a autores do outro lado do continente para fazer material para o sistema deles, sendo que tu tem que enviar o pedido, enviar a proposta de adaptação, esperar a permissão, talvez possíveis correções, isso tudo para publicar em um mês, e no mês seguinte fazer isso tudo de novo. Mas era a coisa correta a ser feita. Os autores da revista se arriscaram bastante com esse lance de publicar aventuras para AD&D, GURPS e Storyteller. A qualquer momento, os donos ou representantes do material podiam chegar e mandar recolher todas as revistas por estarem usando material de propriedade deles. E isso tanto era uma sombra grande sobre a revista que depois de criarem seu próprio sistema, eles fizeram questão de divulgar e adaptar a maior parte das coisas para esse sistema em detrimento dos outros. Não para promover o conteúdo da casa, mas para evitar que a revista entrasse na mira de processos legais. Não foi sem motivo que quando o D20 System surgiu com a sua licença livre para qualquer um usar e criar seu material sobre, os autores da revista faziam todas as adaptações e materiais para os dois sistemas, o da casa e o D20. Outra coisa curiosa é que apesar de Tormenta ter vindo na edição 50, com regras para 3DT, o sistema não tinha sido oficialmente lançado ainda. Digo, ele não tinha um módulo básico publicado. Isso só aconteceria mais para frente. O que acontece é que com a criação daquelas revistas de adaptação de jogos de videogame para RPG, o sistema usado era uma evolução do Advanced Defensores de Tóquio. Essa evolução foi chamada logo na primeira revista que adaptou um videogame de 3DT, mas a revista tinha como propósito apenas oferecer material para jogar aquele jogo específico. No caso, foi a Dragão Brasil número 7 que trouxe Street Fighter Zero. Então, quando Tormenta trouxe regras para 3DT, o sistema em si não tinha um manual, e os jogadores eram orientados a buscar as tais revistas que adaptavam jogos de videogame para 3DT para poder entender o funcionamento das regras. Diferente do que eu comentei sobre o sucesso de D&T, Tormenta foi um sucesso irrefutável. Palavra bonita, né? Quem me ouve pensa até que eu sou inteligente. Todo o público da revista estava sedento por um material de fantasia medieval para jogar que não fosse os absurdos de caros e raros livros de Forgotten Realms. O que era muito comum na época era um narrador criar seu próprio mundo para partidas de RPG que ele jogava com toda a sua mitologia e desafios. Do ponto de vista de um narrador experiente, criar seu mundo é sempre uma tarefa divertida. Às vezes é até mais divertido que efetivamente narrar uma aventura. Mas para um novato isso pode ser meio intimidador. Talvez até para um experiente que queira jogar algo mais descompromissado, sem ter que passar por dias e mais dias pesquisando e criando histórias para o mundo. Para muita gente é muito mais fácil e simples jogar alguma coisa que já está pronta. Tormenta trazia tudo que todo mundo mais queria pelo preço de uma revista. Custava em R$5. Era um mundo cheio de ameaças ao continente de Arton, com deuses em conflito, um continente ao sul habitado por monstros que ameaçavam invadir a parte civilizada, uma tempestade sangrenta que surgia aleatoriamente e destruía tudo que estava no caminho, uma deusa petrificada no centro da capital do reinado. E a diagramação do livro de Tormenta era também diferente de tudo que foi feito até então em outras revistas especiais da Dragão. Era mais profissional, tinha cara mesmo de livro oficial. Como eu disse, esse foi o acerto dos acertos da revista. Os autores vivem desse acerto até hoje, produzindo material para ele, histórias, livros, romances, suplementos, revistas em quadrinhos. Tormenta virou o cenário de RPG mais querido do país.
E isso não é frase publicitária não, era verdade. Você tinha que ser muito rancoroso para não querer acompanhar ele de perto, porque a distribuição era excelente, o preço era mais que convidativo e era feito pela equipe da maior revista de RPG do país. As edições seguintes se reservaram a complementar informações de Tormenta, e não deu nem 4 edições e um novo especial veio, dessa vez comentando sobre os deuses do cenário. O primeiro suplemento oficial do mundo de Arton se chamou Pantheon, contendo informações relevantes sobre os deuses que atuavam no cenário, além de suas lendas e regras para os sacerdotes dessas divindades. Novamente o suplemento vinha com suporte para os sistemas de GURPS, AD&D, além de 3DT. Quanto mais material surgia de Tormenta, maior era a necessidade de criar um módulo básico de 3DT. Não dava para contar com as revistas publicadas sobre videogame para explicar as regras. Também tinha o problema da licença dos outros jogos. Como eu mencionei, a Dragão se arriscava demais fazendo material para outros sistemas que ela não tinha direito. A qualquer momento ela podia tomar um puxão de orelha e ser obrigada a recolher tudo porque usou GURPS ou AD&D, quando não podia. Então era necessário fidelizar um sistema próprio para que ela se livrasse dessa sombra enorme que existia nas publicações. Talvez enquanto fosse revista, as editoras fizessem vista grossa, mas a partir do momento em que ela estava criando livros, aí as coisas podiam esquentar. Tanto que a Devi já tinha dado uma prensa na revista por publicar material de Storyteller, sendo que eles eram os donos da licença no Brasil. Sob tanta pressão e necessidade, na publicação de número 60, que comemorava os 5 anos de vida da revista, surgiu o módulo básico de 3DT. Finalmente! Talvez o mais famoso de todos, o módulo vermelho, contendo regras fundamentais para você entender o sistema. Mas tinha uma surpresa bem agradável nesse manual. O sistema finalmente se tornou genérico, ou seja, multicenário. Isso tornava 3DT o RPG mais barato e versátil que você podia adquirir. Ele funcionava para fantasia medieval através de Tormenta, mas também para qualquer outra coisa que você quisesse, através dos pontos e vantagens e desvantagens. Era básico, mas também muito bem feito, mesmo com as regras ainda usando os exageros dos sistemas anteriores, o D&T e o AD&T. Isso quer dizer que os poucos pontos investidos na ficha deixavam seu personagem incrivelmente poderoso. Com 2 pontos em força, tu já conseguia, sei lá, levantar um carro com as mãos. Mas como já dizia minha mãe, quem não tem cão caça com escopeta. Para quem estava na seca de um sistema de RPG para poder jogar, 3DT se tornou a melhor possibilidade. Se houve um grande aumento no número de jogadores de RPG no país, certamente que o mérito foi do sistema. Daqui em diante, o céu era o limite. 3DT foi explorado ao máximo com evoluções constantes como a mudança do manual vermelho para o azul e a criação de um cenário novo de invasão alienígena / super-herói chamado UFO Team. E já Tormenta como cenário teve uma expansão meteórica. Ela passou a ter uma revista própria para aumentar as informações do mundo. Suplementos novos surgiram como o Manual do Aventureiro, Manual da Magia, Manual dos Monstros, Roll Avenger 3DT, e quando o Arton ficou grande demais para ocupar um livro básico só, foram feitos 3 suplementos chamados O Reinado, para explicar melhor os reinos daquele mundo de fantasia medieval. Isso sem contar que Tormenta contou com adaptações de regras para D20 System e Daemon também. A revista Dragão Brasil também evoluiu bastante. Quando o D20 System apareceu, e eu tô falando dele há mó tempão e eu não expliquei direito o que foi isso, então vamos lá. Dungeons & Dragons foi o marco zero de RPG de fantasia medieval na história. Ele era conhecido por ser um sistema que usava um dado de 20 lados como base para o jogo. A evolução dele foi o AD&D, o Advanced Dungeons & Dragons, e a versão seguida foi o D&D terceira edição. Com a vinda dessa terceira edição veio o que foi chamado de D20 System. Ele era basicamente o sistema dos outros D&D até então, com algumas mudanças e melhorias. Só que dessa vez o sistema não era mais preso à empresa que fabricava o jogo. No caso, antigamente era a TSR, que depois foi comprada pela Wizards of the West Coast. A empresa resolveu abrir a licença para que qualquer um pudesse criar seu material para o sistema do jogo de maneira oficial. Tudo que era necessário era que o tal material não fizesse com que o jogador deixasse de comprar os 3 livros básicos de D&D terceira edição. Então, se uma pessoa ia criar um material complementar para o novo D&D, ela tinha que usar as regras dos livros básicos e de forma alguma podia resumir as regras de maneira que o tal material complementar pudesse ser usado sem os 3 livros. Voltando aqui, quando o D20 System chegou na área, a revista Dragão não perdeu tempo para brincar com ele. Então os editores da revista fizeram um suplemento chamado Ação, que tinha como proposta de fazer jogar aventuras aos moldes de Indiana Jones, Tomb Raider, Metal Gear e coisas assim do tipo. Nada muito original, mas era como eu falei, os caras queriam brincar com um brinquedo novo que tinha acabado de chegar em casa.
Mas uma hora toda essa ascensão tinha que acabar. Infelizmente isso aconteceu para a revista também. Então se segura um pouco aí que eu já te conto essa história, tá? Eu nem mencionei, mas a subida da revista em popularidade fez algo surgir que era um tanto inesperado para os leitores de RPG, mas era muito comum para quem já acompanhava o Marcelo Cassaro de outros carnavais. Histórias em quadrinhos. Antes mesmo de lançar Tormenta, Cassaro já fazia para a editora Trama quadrinhos para as coisas que ele criava nas páginas da Dragão Brasil. Essa história começou quando o autor escreveu seu primeiro romance de ficção científica em 1995, chamado Espada da Galáxia, em que apresentava duas raças de alienígenas figurando as páginas da história. Uma era uma raça de alienígenas insectoides metálicos chamados de Metalianos, e a outra era tipo uns Transformers chamados Tractorianos. Depois disso, virava e mexia, ele fazia alguma adaptação dos personagens ou os alienígenas para RPG, até que a ideia veio: fazer uma história em quadrinhos nesse universo. Cassaro, como tu deve lembrar, era roteirista de histórias em quadrinhos e contou com a parceria do Joey Prado, grande nome dos quadrinhos de super-herói hoje em dia, para escrever em 1997 a minissérie UFO Team, que eu citei agora há pouco que virou suplemento de 3DT, lembra? O gibi contava com a história de uma equipe de super seres que lidavam com casos de invasão alienígena, um pouco aos moldes de Arquivo X e MIB, só que super-heróico. Esse quadrinho foi responsável por trazer de volta a principal criação do Marcelo Cassaro, o Capitão Ninja, só que de uma maneira bem badass. No mesmo ano, ele também lançou a minissérie Lua dos Dragões, com o quadrinista André Vazes. Nossa, como esse homem desenha, mano. Que também envolvia, só que dessa vez de forma bem periférica, um metaliano. E no ano seguinte ele lançou Predacon, também na mesma esfera de Espada da Galáxia. Todas essas histórias em quadrinhos estavam preparando ele para o que seria a sua maratona em gibis, Holly Avenger. Como eu citei no programa passado, Holly Avenger veio capitanear o lançamento de Tormenta. Era uma maneira de promover o cenário recém-lançado, só que isso não veio de qualquer maneira não, diferente daquele gibi do exército contra a ameaça vermelha que os soldados deram para as pessoas quando as forças armadas interviram na segurança do município do Rio de Janeiro. Mesmo vindo apenas alguns meses depois do lançamento do cenário, a longa série, diferente das minisséries até então, tinha uma qualidade impressionante e contava com a ideia de percorrer o máximo de cenários de Arton para mostrar ao público que mundo maravilhoso era aquele. Holly Avenger foi um baita sucesso, é uma das minhas histórias favoritas até hoje e certamente é o meu gibi favorito nacional. Eu tenho um grande carinho por ela e por tudo que ela foi. Tenho dificuldade de apontar qual número das 42 edições foi ruim. Pra mim foi tudo incrível e eu recomendo fortemente que você leia também. O roteiro do Marcelo é excelente, escrito na medida certa e trazendo reviravoltas empolgantes. A arte da Erika Wano é um espetáculo com seu traço mangá. As cores das primeiras páginas do Rod Reis são lindas como sempre, e as capas do Vase são arrebatadoras. É uma equipe absurda de impressionante. Mas como eu falei, existia um ponto até onde a Dragão Brasil podia subir. Engraçada essa frase porque ela faz sentido até se você parar pra pensar no ponto literal dela, né? Já que a gente tá falando de um dragão subir. Infelizmente, pouco antes de 2005 esse ponto foi alcançado. Não que a revista estivesse perdendo popularidade, mas alguma coisa dentro da editora, com o nome de Talismã agora, estava acontecendo e diversos conflitos internos surgiram. Conflitos esses que até hoje os editores nunca deixaram claro por completo. O que se sabe de verdade é o que o Cassaro disse uma vez em resposta a uma matéria do site Garotas Geeks, que recapitulava a história da revista. O Marcelo negou o fato de que as revistas estavam com vendas baixas, como a matéria afirmava, e ainda disse: eu, Rogério Saladino e JM Trevisan conduzimos a Dragão Brasil durante uma década sem grandes problemas. Por volta de 2004, a editora mudou a direção e tivemos atritos com essa nova chefia. Estavam deixando de fazer pagamentos aos colaboradores. Gente esforçada e talentosa não estava recebendo pelo seu trabalho. Foi quando um dos nossos colaboradores ficou sabendo dessa situação ruim, fez secretamente uma proposta à editora, afirmando que poderia produzir a Dragão com seu próprio time, mesmo sem qualquer experiência em revistas. Graças a essa oferta, a editora podia continuar com a Dragão, que era muito lucrativa na época, sem precisar pagar suas dívidas com a antiga equipe. Ambos estavam errados. Essa fase enterrou a revista, que teve as piores vendas em sua história.
A diretoria tentava compensar relançando nosso material antigo, sem autorização dos autores, muito menos direitos autorais. Nosso trabalho pagava o salário do traidor. Para não compactuar com aquilo, deixamos de produzir qualquer coisa para Tormenta ou 3DT. E foi apenas questão de esperar o inevitável naufrágio. Mais tarde, recomeçamos Tormenta e 3DT na Jambô, onde seguem muito bem. E também começamos a revista Dragon Slayer, que seguiu por muito tempo após o fim da Dragão Brasil. Eu não vou aqui tentar dar nomes aos bois comentando quem seria esse colaborador misterioso que esfaqueou a equipe pelas costas, porque oficialmente isso nunca foi dito ou esclarecido, apesar de a equipe responsável por assumir a revista e que não tinha nenhuma experiência com impressos foi a do site Rede RPG, um grande site de RPG que existia na época e que continua existindo até hoje. Eu acho que isso é suficiente pra gente especular sem jogar suposições um no outro, né? A despedida do Cassaro veio na comemorativa revista número 100. Já seus dois parceiros de edição, o Trevisan e o Saladino, saíram na edição 111, sendo que a partir daí a equipe da Rede RPG assumiu, mas as coisas despencaram de maneira absurda. Foram só 9 edições para a Rede RPG perceber em que furada se meteu e abandonar o barco. Pouco menos de um ano de revista, os editores picaram a mula bonito. Vale só lembrar aqui que a última edição da revista pela mão da equipe vinha prometendo mudanças junto com um novo projeto gráfico. Mano, se a revista não estava vendendo bem, aquela edição fez o favor de enterrar de vez, porque Jesus, aquilo era terrível. Era um nível de amadorismo impressionante que nem a primeira edição da Dragão Brasil teve, na época que ela ainda se chamava Dragon. As ilustrações eram terríveis, a diagramação era sofrível, parecia o blog de uma criança de 10 anos. Depois disso, a Dragão foi colocada nas mãos do editor Silvio C. Martins, a editora mudou de nome novamente, lembra que ela se chamava Trama, né? Depois virou Talismã e agora tinha mudado para Melody. Mas a ineficiência continuou. Em carta aberta, após abandonar o barco e tendo publicado apenas 3 revistas no período de um ano, Martins alegou que a editora estava numa indecisão de cancela ou não cancela e nunca se posicionava sobre o que faria com a publicação. Essa indecisão fez com que ele saísse da revista em 2008 e fez a Dragão Brasil morrer, dessa vez de uma vez por todas. Pelo menos foi o que se imaginou. Apesar do fim da revista, os materiais de Tormenta e 3DT continuaram saindo. Eles encontraram na editora Jambô uma nova casa e continuaram sendo publicados normalmente. Mas eu não vou comentar muito sobre isso não. O foco desse programa é falar mais da Dragão Brasil, não dos livros de Tormenta ou 3DT, ou ainda o 4DT que meio que surgiu, mas não vingou. Talvez um dia, se eu vier a falar da editora Jambô, o que seria uma coisa bacana, porque não apenas eles publicam RPG, como quadrinhos, e isso se encaixa perfeitamente no Dobradinha Cash. Se eu voltar e falar da editora Jambô, eu volto a comentar como ficou essa história de Tormenta numa nova editora. Também não vou comentar muito a fundo, mas vou dar uma pinceladinha aqui, que o Cassaro ainda chegou a fazer a revista concorrente da Dragão Brasil chamada Dragon Slayer, que ironicamente ficou mais relevante que a própria Dragão no mesmo período. Enfim, quando todo mundo achou que essa ideia da Dragão Brasil já tinha virado poeira, em 2016 o trio Tormenta, como eram conhecido Cassaro, Saladino e Trevisan, resolveu fazer uma brincadeira adaptando o popular seriado da época, Stranger Things, para 3DT, como se fosse uma edição mesmo da Dragão Brasil. Aquilo tocou o coraçãozinho de muita gente, e o que tinha sido apenas uma brincadeira virou uma possibilidade bem viável, até que o inevitável aconteceu. A Dragão Brasil voltou. Não de forma impressa, claro, mas em forma de revista digital. No entanto, ela tinha voltado através de uma campanha recorrente no apoia.se/Dragão Brasil. Sentiu, tá? E esse é o fim da nossa história por hoje. É uma história com um final feliz, por enquanto. A revista voltou aos tempos de glória, na medida do possível, claro. Voltou à sua forma e ao gosto do público. Claro que ela está longe de ter a popularidade que ela teve nos anos que esteve em banca. Mas também são outros tempos, né? O importante aqui é que ela voltou e vamos torcer para que ela tenha voltado para ficar. Eu, pelo menos, torço por isso. Então é isso. Eu acho que eu falei bastante sobre a revista. Eu te juro que fiquei tentado a falar um pouco mais sobre a Jambô, a Dragon Slayer, ou ainda comentar todos os livros e suplementos de 3DT e Tormenta. Mas aí o programa ia ficar longo demais, tu ia ficar entediado e eu ia demorar mais para editar esse episódio que o último editor da Dragão Brasil demorou para editar as edições. Pro benefício da família brasileira, eu resolvi me focar mais na revista mesmo.
saindo do tópico só quando eu achava algo muito interessante. O que não significa que você também vai achar interessante, mas a vida é feita para se arriscar, não acha? Bem, obrigado pela paciência e valeu!